Capítulo 24. Não foi o alvorecer que me acordou, mas um zumbido em meu quarto. Gemi alto ao me sentar na cama e semicerrei os olhos para a mulher baixinha, com pele de casca de árvore, que remexia a louça de meu café da manhã. "Onde está a Liz?" perguntei, empurrando o sono para longe de meus olhos. Tanlin devia ter me carregado até ali. Devia ter me carregado até a casa. "O quê?" Ela se virou em minha direção. A máscara de pássaro da mulher era familiar. Será que tínhamos nos conhecido antes? Eu teria me lembrado de uma feérica com pele como aquela. Já teria a pintado. "A Liz não está bem?" Falei, deslizando para fora da cama. Aquele era meu quarto, não era? Uma olhada rápida em volta me confirmou que sim. "Ficou doida?" disse a feérica. Mordi o lábio. "Eu sou a Liz", chireiou ela. E, sacudindo a cabeça, saiu para o banheiro para preparar meu banho. Era impossível. A Liz que eu conhecia era linda e rechonchuda e parecia uma grã feérica. Esfreguei os olhos com um polegar e um indicador. Um encanto. Foi o que Tanlin disse que eu usava. Sua visão feérica tinha despido os encantamentos que eu via. Mas por que se dar o trabalho de encantar tudo? Porque eu era uma humana covarde? Por isso? Porque Tanlin sabia que eu teria me trancado naquele quarto sem jamais sair se os visse como realmente eram. As coisas apenas pioraram quando desci para encontrar o grão-senhor. Os corredores estavam cheios de feéricos mascarados que eu nunca vira. Alguns eram altos e humanoides, grão-feéricos como Tanlin. Outros não eram feéricos. Tentei evitar olhar para aqueles, pois pareciam ser os mais surpresos quando repararam minha atenção. Eu estava quase tremendo quando cheguei à sala de jantar. Lucien, ainda bem, parecia Lucien. Se era porque Tanlin o avisara que eu usasse um encantamento melhor, ou se era porque não se dava o trabalho de tentar ser algo que não era. Isso estava além do meu conhecimento. Tanlin estava jogado na cadeira, como sempre, mas esticou o corpo quando me detive à porta. "O que foi?" "Tem muita gente, feéricos por aqui." "Quando eles chegaram?" Quase gritei quando olhei para fora da janela do quarto e vi todos os feéricos no jardim. Muitos deles, todos com máscaras de insetos, aparavam as cercas vivas e cuidavam das flores. Aqueles feéricos eram os mais estranhos de todos, pois das costas deles brotavam asas iridescentes que zumbiam e, além disso, tinham uma pele verde-marrom e braços e pernas sobrenaturalmente longos e Tanlin mordeu os lábios para conter um sorriso. Estavam aqui o tempo todo. Mas eu não ouvi nada." "É claro que não", disse Lucien, com um tom arrastado, e girou uma das adagas entre as mãos. "Nós nos certificamos de que você não pudesse ver ou ouvir ninguém, além daqueles necessários." Ajustei as lapelas da túnica. "Então quer dizer que quando eu corri atrás da Puca naquela noite, uma plateia lhe assistia." Terminou Lucien para mim. Achei que tinha sido sorrateira. Enquanto isso, estava caminhando na ponta dos pés entre feéricos que provavelmente riram até cair da humana cega que seguiam a ilusão. Lutando contra a humilhação crescente, virei para Tanlin. Seus lábios se contraíram, e Tanlin os fechou com força. A diversão ainda dançando em seus olhos, conforme ele a sentia. Foi um esforço corajoso. "Mas eu consegui ver os Naga e a Puca
E o Suriel e aquele feérico cujas asas foram arrancadas. Falei, encolhendo o corpo discretamente ao me lembrar. Porque o encantamento não se aplicava a eles. Os olhos de Tanlin ficaram mais sombrios. Não são membros da minha corte, disse Tanlin. Então, meu feitiço não funcionou sobre eles. A Puka pertence ao vento e ao tempo, e a tudo o que muda. E os Naga, eles pertencem a outra pessoa. Entendo. Menti, sem entender nada. Lucien deu um risinho percebendo, e olhei para ele pelo canto do olho. Você anda perceptivelmente ausente de novo. Lucien usou a adaga para limpar as unhas. Eu estava ocupado. E você também, pelo que sei. O que quer dizer? Indaguei. Se eu oferecer a você a lua em um barbante, vai me dar um beijo também? Não seja babaca, disse Tanlin para ele, com um grunhido baixinho. Mas Lucien continuou rindo, e ainda ria quando saiu da sala. Sozinha com Tanlin, me mexi desconfortável. Então, se eu encontrasse o Ator de novo, falei mais para evitar o silêncio pesado. Eu o veria de verdade? Sim, e não seria agradável. Você disse que ele não me viu daquela vez, e certamente não parece ser um membro de sua corte, arrisquei. Por quê? Porque joguei um feitiço sobre você quando entramos no jardim. Disse ele simplesmente. O ator não conseguia ver, ouvir ou sentir seu cheiro. O olhar de Tanlin desviou para a janela além de mim, e ele passou a mão pelo cabelo. Fiz o possível para manter você invisível para criaturas como o Ator. E piores. A praga está agindo de novo, e mais dessas criaturas são libertadas de suas amarras. Meu estômago se revirou. Se você vir uma, continuou Tanlin, mesmo que pareça agradável, mas faça com que você se sinta desconfortável, finja que não a vê, não fale com ela. Se ferirem você, os resultados não serão agradáveis para eles, nem para mim. Lembre-se do que aconteceu com os Naga. Aquilo era para minha segurança, não para a diversão dele. Tanlin não me queria ferida. Ele não queria punir as criaturas por me ferirem, mesmo que os Naga não fossem parte dessa corte. Será que ele ficará magoado ao matá-los? Percebendo que Tanlin aguardava minha resposta, assenti. A praga está crescendo de novo? Tanlin respondeu em voz baixa. Até agora, apenas em outros territórios. Você está segura aqui. Não é com minha segurança que eu estou preocupada, falei. Os olhos de Tanlin se suavizaram, mas os lábios se tornaram uma linha fina quando ele disse: vai ficar tudo bem. É possível que o surto seja temporário? Era a esperança de um tolo. Tanlin não respondeu, o que era uma boa resposta. Se a praga estava se tornando ativa de novo, eu não me daria o trabalho de oferecer ajuda. Já sabia que ele não permitiria que eu ajudasse com qualquer que fosse o conflito. Mas pensei naquela pintura que dera a Tanlin e no que ele dissera sobre ela. E desejei que Tanlin se abrisse para mim, mesmo assim. Na manhã seguinte, achei uma cabeça no jardim. A cabeça ensanguentada de um grão feérico macho, espetada no alto da estátua de uma enorme garça alçando o voo que ficava no meio de uma fonte. A pedra estava ensopada de sangue, a ponto de sugerir que a cabeça estava fresca quando alguém a empalou no bico erguido da garça. Eu estava reunindo minhas tintas
e o cavalete no jardim para pintar um dos canteiros de íris quando esbarrei na cabeça. Minhas latas e os pincéis caíram no cascalho. Não soube para onde fui enquanto encarava aquela cabeça gritando imóvel. Os olhos castanhos esbugalhados, os dentes quebrados e ensanguentados. Nenhuma máscara. Então, não se tratava de um membro da corte primaveril. Qualquer outra coisa sobre ele, eu não conseguia discernir. O sangue brilhava forte na pedra cinza e a boca estava aberta vulgarmente. Recuei um passo e me coloquei contra algo quente e duro. Virei as mãos, se erguendo por instinto. Mas a voz de Tanlin falou: "Sou eu." Parei de repente. Lucien estava atrás dele, pálido e sombrio. "Não é da corte outonal", disse Lucien. "Não o reconheço." As mãos de Tanlin se fecharam em meus ombros quando me voltei para a cabeça. Nem eu. Um grunhido baixinho e cruel lhe envolvia as palavras, mas nenhuma garra roçou minha pele conforme ele continuava me segurando. As mãos de Tanlin me apertaram. No entanto, enquanto Lucien entrava na pequena fonte em que ficava a estátua, mais e mais perto, até olhar para o rosto angustiado. "Eles o marcaram atrás da orelha, com uma insígnia", disse Lucien xingando. "Uma montanha com 3 estrelas." "Corte noturna", disse Tanlin, a voz baixa demais. A corte noturna, a parte mais ao norte de Printian. Se eu me lembrava bem no mapa no mural, uma terra de escuridão e brilho de estrelas. Por quê? Por que fariam isso?" sussurrei. Tanlin me soltou, passando para meu lado, enquanto Lucien subia na estátua para remover a cabeça. Olhei na direção de uma macieira brava em flor e não para ele. "A corte noturna faz o que quer", disse Tanlin. "Eles têm os próprios códigos e a própria índole corrupta." "Eles são assassinos sádicos", disse Lucien. Ousei olhar para ele. Estava agora agachando na asa de pedra da garça. Virei o rosto outra vez. "Eles sentem prazer em todo tipo de tortura e achariam este tipo de brincadeira engraçada." "Engraçada, mas não uma mensagem?" Avaliei o jardim. É uma mensagem", disse Lucien, e me encolhi diante dos sons úmidos e pesados de carne e osso sobre pedra quando Lucien puxou a cabeça. Eu já havia esfolado muitos animais, mas aquilo... Tanlin colocou outra mão em meu ombro. "Entrar e sair de nossas defesas, possivelmente ter cometido crime por perto, com um sangue tão fresco assim." Houve-se uma pancada na água quando Lucien voltou para a fonte. "Isso é exatamente o que o grão-senhor da corte noturna acha divertido. O desgraçado." Medi a distância entre a fonte e a casa, uns 18, talvez 20 metros. Foi o quanto ele chegara perto de nós. Tanlin acariciou meu ombro com um polegar. "Você ainda está seguro aqui. Esta foi apenas uma ideia deles de uma brincadeira." "Isso não está ligado à praga?" perguntei. "Isso significa que eles sabem que a praga está despertando de novo e que querem que saibamos que estão circundando a corte primaveril como abutres caso nossas defesas caiam." Eu devo ter parecido tão doente quanto me senti, porque Tanlin acrescentou: "Não vou deixar isso acontecer." Não tive coragem de dizer que as máscaras deixavam bem claro que nada poderia ser feito contra a praga. Lucien saiu da fonte, espirrando água, mas não consegui olhar para ele.
não com a cabeça que segurava. Eles vão ter o que merecem em breve. Tomara que a praga os destrua também. Tanlin grunhiu para Lucian que cuidasse da cabeça e o cascalho estalou conforme Lucian partia. Eu me agachei para catar as tintas e os pincéis, as mãos trêmulas à medida que eu tentava pegar o pincel maior. Tanlin se ajoelhou ao meu lado, mas suas mãos se fecharam em volta das minhas apertando. Você ainda está segura, disse ele de novo. O comando do Suriel ecoou pela minha mente. Fique com o grão-senhor, humana. Ficará segura. Acendi. É conduta de corte, disse ele. A corte noturna é mortal, mas esta foi apenas a noção do senhor deles de uma piada. Atacar qualquer um aqui, atacar você, causaria mais problemas do que vale para ele. Se a praga realmente afetar estas terras e a corte noturna entrar em nossas fronteiras, estaremos prontos. Meus joelhos estremeceram quando me levantei. Política feérica, cortes feéricas. A noção deles de piada deve ter sido ainda mais terrível quando fomos escravizados por todos vocês. Deviam nos torturar sempre que queriam. Deviam ter feito coisas inomináveis, terríveis com seus humanos de estimação. Uma sombra percorreu os olhos de Tanlin. Há dias que fico muito feliz por ainda ser uma criança quando meu pai mandou seus escravos para o sul da muralha. O que testemunhei na época foi ruim o bastante. Não quis imaginar, mesmo agora, ainda não tinha procurado saber se algum indício daqueles humanos de épocas passadas tinha ficado para trás. Não achei que 5 séculos bastariam para limpar a mancha dos horrores que meu povo suportara. Eu devia ter esquecido isso. Deveria, mas não pude. Você se lembra se ficaram felizes ao partir? Tanlin deu de ombros. Sim, mas eles jamais tinham experimentado liberdade, ou conheciam as estações como vocês conhecem. Não sabiam o que fazer no mundo mortal. Mas, sim, a maioria ficou muito, muito feliz ao partir. Cada palavra mais meticulosa que a seguinte. Fiquei feliz por vê-los partir, mesmo que meu pai não tivesse ficado. Apesar da quietude com que ele se levantou, as garras de Tanlin despontaram dos nós dos dedos. Não era à toa que ficara tão desconfortável comigo, que não tivera ideia do que fazer comigo assim que cheguei. Mas falei baixinho. Você não é seu pai, Tanlin, os seus irmãos. Ele olhou para mim e então acrescentei. Você jamais fez com que eu me sentisse prisioneira. Nunca me fez sentir como pouco mais que uma mercadoria. As sombras que dançaram em seus olhos quando assentiu em agradecimento me disseram que havia mais. Ainda mais que ele precisava me contar sobre a família, sobre a vida antes de terem sido mortos e de o título recair sobre ele. Eu não perguntaria, não com a praga pressionando, não até que ele estivesse pronto. Tanlin me dera tanto espaço e respeito, eu não podia oferecer menos. Mesmo assim, não consegui pintar naquele dia.